Louvado seja Deus. Deus é bom e está em nosso meio. Nós confiamos na presença de Deus governando a minha e a tua vida nessa noite. Nós temos um encontro marcado, não é com o homem ou com a mulher, mas é com o Espírito de Deus que nos trouxe aqui por tua vontade para falar aos nossos corações esta noite. Eu estou muito alegre com o Senhor. Essa tarde eu estava fazendo uma reflexão da minha vida no começo do ano, deste ano, 2022. Todas as expectativas, todos os medos, todos os anseios, todas as preocupações, tanta coisa que eu estava vivendo no começo desse ano. E hoje, no fim do ano, eu enxergo a poderosa mão de Deus em tantos detalhes. Que o meu coração se faz grato, a minha alma louva ao Senhor, os meus lábios bendizem o nome do Senhor, porque eu não mereço, mas a bondade do Senhor tem me cercado, o favor do Senhor tem vindo sobre a minha vida, a compaixão, a graça, a misericórdia de Deus está sobre a minha vida, a vida da minha família, a vida desse ministério. E eu quero falar um pouquinho hoje justamente das poderosas ações de Deus em pequenos detalhes que nos falam e nos mostram como Ele quer governar e dirigir os nossos passos, o nosso caminho, o nosso querer para uma conduta que lhe apraz a ponto de nos fazer sempre felizes. O homem sem Deus não é feliz. O homem pode conquistar o que quiser, mas sem Deus ele não é feliz. E nós vamos falar justamente de um homem bem-sucedido financeiramente, rico financeiramente, respeitado financeiramente e feliz, não pelo que possui, mas pela presença de Deus. Glória a Deus. Pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Exaltado é o nome do Senhor. Nós estamos falando de um tema extremamente conhecido. Abraão manda seu filho buscar uma mulher, manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para seu filho amado, Isaac. Amém? Amém. Gênesis capítulo 24. Irmãos, antes de eu entrar na palavra, eu quero agradecer aqui. Eu sei que esse vídeo está em nosso canal no YouTube e eu quero que todos entendam os pequenos detalhes da benevolência do Senhor. Eu quero agradecer de antemão, antes do início da palavra, a ação de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus na vida do meu filho, na vida da minha família, na minha vida, por ter agraciado o estudo do meu filho até hoje através de um instituto tão responsável, tão grandioso, tão benevolente como o Instituto LBV, Legião da Boa Vontade, fundado por José de Paiva Neto, um homem que tem valores e preceitos dentro da palavra de Deus. Nós entendemos que Deus usa quem quer, como quer, na hora que quer, e nós temos que agradecer. O meu filho ganhou uma bolsa de estudo 100% gratuita, porque Deus assim o quis. Desde a quarta série primária, estudou até o fim agora do ensino médio, numa das maiores e melhores instituições de ensino dentro de São Paulo capital, e não posso dizer dentro do Brasil e do mundo, porque eu sinto que a graça do Senhor está sobre aquele lugar. Ele encerrou e eu dei um agradecimento hoje à diretora, e ela falou: agradeça ao Instituto LBV, porque nós não somos individuais, nós somos uma união, uma comunhão, e eu faço questão que as pessoas que trabalhem aqui levem a sério o que diz a base de ensino de José de Paiva Neto. Nós formamos mente e coração. Boas essas palavras, dignas essas palavras. E eu agradeço a Deus por todo o carinho, por toda a infraestrutura em todos os setores que eles cuidaram do meu filho e da minha família. Todos os benefícios que eles fizeram para conosco, eu não tenho como retribuir, mas eu ponho nas mãos de quem pode retribuir, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. E não é fazendo propaganda, mas a Bíblia nos ensina a dar honra a quem tem honra. Dá honra a quem tem honra.
E o Instituto LBV, a Legião da Boa Vontade, ali na Avenida Rude, no centro de São Paulo, é um dos locais onde se mostram princípios e valores cristãos, não só no ensinamento, mas numa conduta moral. E isso é muito difícil hoje no colégio. Mas eu agradeço a Deus por ter aberto essas portas por tantos anos. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um deles. Gênesis, voltando à palavra Gênesis, capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos caldeus, cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra onde saístes? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei a esta terra, ele enviará o anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças tornar para lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em suas mãos. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e a filha dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e eu darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste para o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizestes beneficência ao meu Senhor. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos uma história, e uma história extremamente poderosa. Não quero me adiantar muito nas palavras, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus te revele, te esclareça com clareza o poder desse entendimento dessa palavra. Abraão era um homem ao qual os olhos do Senhor escolheu. Aos olhos do Senhor, ele viu no meio de tantas pessoas uma verdade ao qual ele decidiu investir. E a Bíblia fala que o Senhor Deus falou com Abraão e tirou ele da terra da parentela, do meio da sua parentela, do meio da terra da tua parentela, e levou ele com o propósito de abençoar, de fazer dele um homem bem-aventurado sobre a terra, e prometeu a ele uma descendência tal, e ainda lhe fez promessas a ponto não só de riquezas e prosperidades, mas a ponto de fazer a graça do Senhor abundar sobre a vida dele e lhe tornar também um homem rico, benevolente, respeitado e Senhor entre todos os lugares. Aleluia. Pois bem, todas as ações de Deus se cumpriram na vida de Abraão. E todas as promessas do Senhor também se cumpriram na vida de Abraão. Eita.
Mas chegou agora o momento de passar de uma geração para outra. Chegou agora o momento de levar a poderosa bênção do Senhor da vida de Abraão para a vida de seu filho. A Bíblia fala que a promessa do Senhor se cumpriu, mesmo situações impossíveis aos nossos olhos de se cumprir, ela mesmo assim se cumpriu, porque Deus é poderoso para fazer o impossível. Sara, estéril, mulher de Abraão, já adiantadíssima em idade, Abraão já perto dos seus 100 anos, e Deus prometeu a ele um filho. Nada aconteceria sobre a face da terra se não fosse o poder de Deus, a ação de Deus, a vontade de Deus. E esse foi um dos feitos que Deus tinha prometido e realizou pela soberania do Senhor. Fez o impossível se tornar possível. Uma mulher estéril, adiantada de idade, e um homem já adiantado na sua idade, quase aos 100 anos, abraçar e ter um filho nos braços. Aleluia. A descendência abençoada que o Senhor prometeu, a ponto de fazer todos serem chamados e proclamados filhos na fé de Abraão, ela teve uma origem. A origem foi Isaac. Abraão, aos 86 anos, já tinha tido um filho com Agar, sua serva. Mas a promessa da bênção, a promessa da prosperidade, a promessa do Senhor sobre a vida de Abraão, ela tinha que sair do relacionamento da esposa de Sara, prometida, e Abraão. E justamente essa ação aconteceu. Isaac veio ao mundo. E a última vez que o Deus Todo-Poderoso falou com Abraão foi justamente quando ele falou lá no Monte Moriá sobre o pedido que Deus fez de sacrificar Isaac como holocausto ao Senhor. E Abraão, ele cumpriu por fé, por obediência à palavra de Deus, o ato de querer sacrificar Isaac, seu filho amado, o único filho, ao qual vinha a descendência, a promessa do Senhor. Mesmo assim, ele decidiu honrar. E no momento certo, Deus envia o anjo. E vê a verdade, a sinceridade do coração de Abraão e suspende aquela ação. Todos conhecem a história. Aleluia. O tempo se passa. Abraão chega a uma idade avançada. A situação começa a ficar meia desoladora. Abraão chega aos 140 anos de idade. Isaac já não era mais uma criança. Isaac já era um homem de 40 anos de idade. E no meio dessa situação, a Bíblia fala que a mãe, Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaac, veio a falecer. Abraão, já adiantado de idade, perdeu a sua esposa amada. Ela faleceu. Ele chegou à reflexão e falou: preciso de adiantar o que o Senhor colocou no meu coração, as promessas que Ele prometeu, os cuidados que Ele teve com a minha vida. Eu preciso passar à frente, eu preciso de passar para o meu filho Isaac. A minha esposa se foi, o Senhor já recolheu. Logo será a minha morte, o meu fim. E eu preciso colocar todos os sonhos e projetos e planos do Senhor adiante. Nós poderíamos pensar que os pensamentos eram pensamentos humanos, carnais. Eu preciso adiantar uma esposa para o meu filho, porque ele tem que dar sequência à vida. Não, o pensamento de Abraão não foi um pensamento humano, um pensamento material, foi um pensamento espiritual. Ele acreditava que a promessa, a palavra de Deus, Todo-Poderoso Deus, que prometeu que faria a descendência dele tão numerosa como a areia do mar, tão numerosa como a areia da praia, tão numerosa como as estrelas do céu, tinha que ter início. O início foi dado, Isaac, mas ele tinha que ter a descendência dele crescente. Aleluia. E ele dá ordem e chama o teu primeiro servo, o servo mais antigo. Desde que o Senhor começou a prosperar Abraão, olha, Abraão não era uma pessoa qualquer, entenda. Abraão era riquíssimo. Deus abençoou sobremaneira a vida de Abraão. Abraão saiu da sua terra. Abraão saiu do Mediterrâneo. Abraão saiu da sua terra. E Deus abençoou ele. O versículo 1 mostra que
que Abraão já era velho e ele tinha muitas bênçãos. O Senhor, olha a parte B do versículo 1. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Ele tinha muito em riquezas e bens. Aleluia. E todas aquelas riquezas e bens, ele colocou a responsabilidade no servo mais velho, na pessoa que ele mais confiava, que estava com ele desde o começo, desde que o Senhor começou a abrir as portas. Entenda que Abraão, ele não colocou um governante, ele não colocou uma pessoa como um mordomo para governar todos os bens dele, de uma pessoa que ele conhecera outrora, mas ele conheceu uma pessoa que estava desde o início, uma pessoa que tinha caráter, e conhecia também o caráter de Abraão. A pessoa já era também de idade, já era um velho de idade. A pessoa também já era não só um servo, mas um amigo. E ele confiou em chamar no particular e falar: olha, quero eu te pedir um favor. Mas esse favor não pode ser um favor qualquer, porque esse favor, ele não é um favor meu, é um favor vindo dos céus, para que todas as promessas e palavras do Senhor se cumpram, e vai depender da tua ação. Eu quero que você me jure, põe a mão embaixo da minha coxa. A Bíblia não fala em detalhes sobre os hábitos daquela época, sobre a cultura daquela época, a nível de juramento, a nível de palavra, de hombridade. Mas ele mencionou uma ação: põe a mão embaixo da minha coxa e jura, mas não jura por ninguém, a não ser pelo Senhor meu Deus. Repara que o negócio foi muito além, foi uma coisa focada na verdade, porque a representação da palavra de Deus é uma verdade. Aleluia. Jura que você não vai tomar daqui, das mulheres dos cananeus, da terra que convivo. Abraão, ele era conhecido, era reconhecido. Abraão era rico, ele era bem aceito. Ele era amigo dos filisteus, ele habitava na terra dos cananeus. Ele tinha ali uma cultura de aceitação. Ele era poderoso, como um grande e poderoso sheik nos dias de hoje. A sua bondade, a sua benevolência, as suas riquezas, os seus bens. Era dono de muita terra, de muito servo, de muita serva, de muitos animais, muitas juntas de animais, camelos, bois, jumentos. Ele era um homem extremamente próspero, e todas as pessoas olhavam para ele e o respeitavam, mesmo sendo um estrangeiro. Glória a Deus. Ele poderia ter feito uma aliança com qualquer moça, qualquer virgem, qualquer mulher, porque os casamentos naquela época eram casamentos arranjados, eram casamentos que os pais se relacionavam e arranjavam: a sua filha, o teu filho, vamos realizar a união das famílias. Era uma coisa meia montada, meia forjada por eles. Abraão poderia ter pegado a descendência de Ismael. Ismael casou com uma egípcia. Abraão poderia ter chegado no Egito e arrumado uma filha também para Isaac, para colocar a descendência dele lá dos egípcios, mas não. Abraão poderia ter arrumado uma das filhas dos filisteus, dos cananeus, mas não. Abraão tinha no coração dele que a origem dele tinha que sair da sua parentela. Era muito comum a origem, a árvore genealógica na época, se forjar dentro da sua própria parentela. E se nós observarmos o capítulo 22, a Bíblia fala que ele já tinha conhecimento, que o seu irmão Noá já tinha tido filhos e filhas, netos e netas. Então ele já tinha tido uma noção, alguns capítulos atrás, um pouco de tempo atrás, que o irmão dele teve muitos filhos, filhas, netos e netas, e que a esposa dele tinha morrido. Ele ligou uma coisa na outra, e chegou a hora no coração dele, chamou o teu servo de confiança e falou assim: vai lá. Aleluia. Olha como tudo se forja, se monta, como as poderosas mãos de Deus começam a realizar ações no devido tempo. Ele poderia ter escolhido isso para a maioridade, que naquela época era 30 anos, há 10 anos atrás. Mas não, ele decidiu tomar uma ação quando ele olhou que suas forças, que ele olhou que ele já estava debilitado, ele olhou que o fim dos seus tempos, da sua vida, estava chegando ao fim. Ele já tinha perdido a tua base, a tua gravidade, a tampa da tua panela. Sara, a mulher que ele tanto amou por uma vida inteira. O coração dele estava desconsolado, o coração de Isaac estava desconsolado. Eles estavam vivendo um período de luto. Aquela ação foi uma ação para mudar um quadro de luto, para mudar um quadro, sabe, de dor. E ele chamou o teu servo e deu ordem: vai lá na minha terra, vai lá. Deus é
é todo poderoso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nós não entendemos o agir de Deus. Nós não conseguimos entender a bondade. Verdade, Pai. Aquele servo, ele questionou, mas meu Senhor, e se a moça, e se a donzela, e se a mulher decidir não vir comigo? E se ela desconfiar, se ela tiver alguma dúvida, e se os pais não quiserem? E se ela decidir assim, não quero fazer parte disso? Porque é incomum, eu vou chegar, ninguém me conhece, eu posso me apresentar, mas ela tem o direito de falar não. Eita Deus. Aí Abraão olha para ele e diz, olha, você jurando na presença do Senhor, se ela falar não, se houver algum obstáculo e ela negar-se vir, você está livre do seu juramento. Mas essa é a tua visão. A minha visão é outra. Porque o relacionamento que eu tenho com Deus é superior ao que você pensa. As ações de Deus na minha vida se mostraram tão grandes, tão poderosas, que esse pedido para Deus não é nada. Olha, você pode até não ter fé, mas hoje eu mostro a minha fé, porque conheço o Deus que sirvo. Ele vai mandar um anjo para ir ante a tua face, Olha aí. para realizar o meu pedido. Obrigado, meu Pai. Tu és fiel. Abraão agiu com a fé. E a fé de Abraão foi notada por ele, a fé de Abraão foi aceita por ele, a fé de Abraão entrou no coração dele. Eu imagino, Senhor, tem 60 anos que Abraão saiu da sua terra. Eu acho que ninguém vai nem lembrar direito do nome dele. Quantas gerações se passaram, quanto tempo se passou, quantas décadas passou, tudo mudou naquela terra. Mesmo assim, esse homem continua vívido com essa ação. O Senhor vai à frente e vai realmente formular uma situação para que o desejo dele se realize e para que os planos e promessas da descendência, de bem-aventurança na vida da genealogia dele possa crescer, porque assim tu o dizes. Ele se contagiou, ele decidiu obedecer. Eles não eram só servos do Senhor, eles eram amigos, era um homem de confiança. Abraão não ia dar uma tarefa tão importante, não era uma tarefa importante só para a árvore genealógica, era uma tarefa importante para a palavra, para o poderio, para a vontade, para os planos de Deus. Ele ia dar uma tarefa para quem ele gostasse e confiasse. Aleluia. Verdade, meu Pai. A Bíblia fala que no outro dia, pela madrugada, aquele servo, Senhor, ele reuniu alguns benefícios, prata, ouro, vestidos. Ele reuniu uma comitiva, muitos dos seus servos. Abraão poderia ter mudado a história. Abraão tinha um mini exército, treinado e capacitado. Abraão poderia ter colocado uma comitiva de, sei lá, de 300 soldados ao redor daquele senhor, daquele mordomo, e ter levado ele em segurança, mas não, Abraão decidiu usar a fé. Aleluia. Vai, esses 300 homens que poderia eu montar um pequeno exército e te levar na segurança, para que todos vissem a grandeza das minhas bem-aventuranças, eu troco pela presença do anjo. Eu troco pela presença do anjo. Eu troco pela presença do anjo. Todas as minhas forças são limitadas. Eu troco os meus desejos pela presença de Deus. O Senhor vai enviar um anjo à tua frente. Aquele Senhor, a Bíblia não fala qual o nome desse mordomo, não fala qual o nome desse servo. Mas ele reuniu 10 camelos e formou uma comitiva. Imagino eu com uma comitiva chique, poderosa, bonita, aplausível, aceitável, que chamasse atenção onde entrasse. E partiu ele para a terra de Noá, a terra de Abraão, a terra do irmão de Abraão, a terra da origem de Abraão. A Bíblia fala que não era pequeno, era longe, não era simples, era distante. Aleluia. Mas quando ele chegou lá no fim da tarde, no cair da tarde, sabe, no pôr do sol, a água já estava fresca e o poço era fora daquela cidade. E aí a Bíblia menciona que aquele homem, aquele servo, ele teve um pensamento, e a Bíblia fala que Deus lê os nossos pensamentos. Aquele homem fez uma oração, e a oração não foi em voz alta, a oração foi em pensamento. Ele entendia que o poder de Deus sobre a vida de Abraão era notória, porque ele sabia que Deus se relacionava com Abraão e ele queria esse mesmo relacionamento, e abriu a boca e falou dentro da tua mente: Senhor, usa de beneficência e de benevolência com o meu Senhor Abraão, teu servo. Eita Deus.
Olha, Obrigada, Jesus. eu formulei uma estratégia aqui, Senhor. Eu não tenho o que fazer, mas o Senhor me entende. Eu não tenho outra estratégia, mas eu espero que o Senhor aceite, compreenda e me ajude nessa estratégia. Aqui tem um poço e no fim da tarde as donzelas, as moças, as mulheres da cidade saem, porque é comum, é rotineiro. O fim da tarde a água está mais fresca, o fim da tarde tem um acúmulo no poço de água mais limpa. Ninguém pega a água no deserto no momento do sol a pino. A água está quente, está turva. Então a água ela se apacenta, ela fica limpa, clara, e ela se torna mais fresca. É no fim da tarde que aquelas mulheres, que aquelas donzelas, que aquelas moças saem de dentro da cidade e vêm buscar água fora. E eu acabei de uma viagem, de atravessar um deserto, eu acabei de passar um sufoco, não só eu, mas todos os meus servos, toda a comitiva, todos os animais. E eu quero pedir um favor para o Senhor. A moça que eu olhar e sentir no meu coração, eu vou me achegar a ela e pedir um pouco d'água para beber do teu cântaro. Eita Deus. Um cântaro era uma média, era um suporte que caberia em torno de 20 litros. Era como um balde, vamos pôr hoje, que caberia em torno de 20 litros de água. E vinha aquela menina. A Bíblia fala que Rebeca era linda. A Bíblia fala que Rebeca era virgem. A Bíblia fala que Rebeca era diferenciada. Era uma moça que emanava uma luz diferenciada. No meio de tantas mulheres, ele bateu o olho justamente em quem? Rebeca. A Bíblia fala aqui que Rebeca chamou a atenção. E aquele pedido que ele fez para com Deus: olha, eu vou pedir água para que ela desça o cântaro das costas e me dê água para beber. E se ela tomar uma ação além de bondade de me dar o que beber, ela se voluntariar a dar também a de beber para os meus animais e para os meus servos, eu sei que ela é uma pessoa realmente honrada e ela será a esposa, ela será a prometida de Isaac, filho do meu Senhor. Honra-me nisso, Senhor. Honra-me nisso, Senhor. Lá vem ela. É aquela moça. Mostra para mim. Quantas vezes a gente não consegue entender, mas Deus fala conosco de uma forma clara e sutil ao mesmo tempo. Aleluia. Hoje, como é que Deus fala contigo? Através de sonhos? Como é que Deus fala contigo? Através da palavra? Como é que Deus fala contigo? Através de visões? Deus continua falando no coração do homem. Deus continua falando na vida do homem. Deus continua querendo conduzir a vida do homem. Deus continua querendo abrir as portas para o homem. Deus continua querendo abençoar a vida do homem. Deus continua querendo que o homem assuma a necessidade de Deus sobre a vida do homem. Mas sabe o que Deus quer? Justamente uma ação de fé, como fez esse servo. Ele se sentiu numa obrigação, porque ele fez um juramento, porque ele servia e amava Abraão, seu Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele servia e amava Abraão, ele ficou sem ação. E a ação dele justamente foi ter que conversar com Deus, ter um ato de fé e entregar essa situação difícil nas mãos de Deus. Tem entregado nas mãos de Deus o que está difícil na sua vida? Repara que uma ação mudou a história de duas famílias. Uma oração transformou a história e o futuro, pelo poder da palavra de Deus, de gerações. Porque foi através dessa ação que Deus alcançou as nossas vidas. E temos Abraão como pai da fé. Olha quantos séculos passaram, quantos milênios passaram, e nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor pela ação de fé do servo do Senhor. Olha, a tua ação de fé vai alcançar a história de muita gente. A tua ação de fé vai mudar a história de muita gente. A tua ação de fé vai tocar no seu esposo. A tua ação de fé vai tocar na tua esposa. A tua ação de fé vai tocar nos teus filhos. A tua ação de fé vai tocar no teu trabalho, na tua parentela, nos seus amigos. A tua ação de fé vai transformar a tua vida. Vai transformar a vida daqueles que te cercam. O poder dessa palavra, ela é contagiosa, ela é poderosa, ela é transformadora, ela é miraculosa. Faz milagres. Deus, Ele está prontificado a fazer milagres para mudar
a tua história, a tua vida. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a ação de fé que você precisa? O que Deus quer é justamente que você realmente encha o teu coração e se entregue, converse, relacione-se com o Espírito de Deus. Aleluia. Parece que as pessoas hoje não dependem mais de Deus. Parece que a sua intelectualidade, os seus pensamentos, as suas ações, o seu coração, o seu sentimento já está independente da ação de Deus. Muitos dizem que amam a Deus, mas as suas palavras são falsas. Adoram a Deus, ou louvam a Deus, ou glorificam a Deus, muitas das vezes dos lábios, mas a ação dentro do coração, os mandamentos, as palavras, as práticas dentro do coração mudaram-se. Ninguém dá mais crédito. Aquele homem teve uma oração dentro do íntimo do coração, ele se entregou, ele não precisou que nenhum dos servos que lhe acompanhavam ouvisse, porque ele sabia que os olhos de Deus estavam dentro do coração dele, acompanhando a aflição, acompanhando aquela situação complicada e difícil. Deus, da mesma forma, está te acompanhando, e a ação de fé daquele homem mudou a história da vida. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Rebeca vem com um cântaro de água na cabeça. Rebeca vem com aquele balde cheio de água. Rebeca vem no fim da tarde. Eu imagino que já estava caindo o sol, mas mesmo assim ela estava prontificada a servir. Aleluia. Deus não tem nada com nenhum preguiçoso. Deus não tem nada com ninguém que queira trabalhar. Se você não quer trabalhar, se você não quer ter nada com o sol do rosto, entenda, Deus também não quer nada contigo. Eita, meu Deus. Quantas pessoas pedindo as bênçãos do Senhor. Se o Senhor me der, eu vou lá na igreja agradecer. Se o Senhor abrir a porta, eu vou lá agradecer. Se o Senhor libertar meu esposo, eu vou lá agradecer. Se o Senhor, com quem que fosse uma obrigação, uma bênção de Deus. Olha, vou te falar uma verdade. Como diz a missionária Camila Barros, escrachada. Você sem Deus não é nada. E Deus sem você continua sendo o todo-poderoso Deus. É assim, Jesus. Deus não está mendigando favor, louvor, adoração. Deus não está. Ele é poderosíssimo. Se a humanidade entendesse o amor de Deus, não corria atrás dele pelas suas bênçãos, mas corria atrás dele pelo que ele é. Aleluia. Glória a Deus. Rebeca tem um encontro com aquele moço, aquele homem velho, aquele senhor. Eu imagino já com o rosto cansado de uma viagem longa, porque se para nós mais jovens sente uma travessia mais longa, imagina um homem de idade atravessar um deserto em cima de um dromedário, de um camelo. Não deveria ser fácil. O cansaço, a fome, a sede, a fadiga, o estresse poderia ter tomado a mente e o coração daquele homem. Mas quando Rebeca enxerga aquele homem se apresenta a Rebeca, ela não enxerga um homem cansado, fadigado, ela enxerga um homem necessitado de cuidados. Eita Deus. O coração daquele que ama nunca suspeita do mal. A Bíblia nos ensina, através da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13, nos fala que o amor não suspeita do mal. Tudo sofre, tudo padece, ele é benevolente. Ele supera as situações. Ele não olha o que está de negativo ao redor. Aquele homem se prostra e chega para ele e fala: filha, me dê água de beber do teu cântaro. Ele nem justificou. Acabei de chegar numa viagem, os meus cabelos estão cansados. Você podia dar de beber, podia fazer uma graça. Quem sabe dar de beber para meus camelos? Ele não justificou nada, porque aquela ação tinha que ser voluntária para que houvesse a resposta de Deus. Você não precisa fazer nada. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, pode ter certeza que passarão os céus e a terra, mas tudo que Deus falou vai se concretizar na tua vida. Aleluia. Obrigado. Às vezes não temos a paciência de sermos transformados para receber o que Deus tem nos preparado. Porque a promessa está preparada, a bênção está preparada, a benfeitoria está preparada. O processo de tempo às vezes demora porque nós não estamos preparados. Eita Deus, é assim. Repara que Isaac, aos 40 anos, poderia estar casado há mais tempo. Repara que a mãe teve que morrer, o pai chegou a um ponto de velhice. Ele já não era um casal de pais comuns, era um casal de pais velhos. Isaac poderia ter tido consciência: preciso me casar para que eu deixe esse fardo
da responsabilidade de ser cuidado pelos meus pais e para que eu constitua a minha família e consiga abraçar e abençoar, ajudar os meus pais para que eles vivam com mais excelência e melhor. O pensamento poderia ser esse ou não poderia? Glória a Deus. Quando aquele servo ele pede água para Rebeca, a ação de Deus, irmãos, é poderosíssima. Quem é que se voluntaria hoje para abençoar uma pessoa que você não conhece? Quem é que se voluntaria? E a gente não está falando de uma ação voluntária qualquer, não. Rebeca desce o cântaro, dá de beber a ele, e quando ele está bebendo, ela se voluntaria. Olha, tome, beba, descansa, e neste meio tempo eu vou dar de beber para os seus camelos, para os seus servos. Irmãos, um camelo bebe em torno de 120 a 130 litros de água cada um. A Bíblia fala que ele recolheu, ele ajuntou, ele levou nessa migração, nessa comitiva, 10 camelos. Imagina aí quantos litros de água. Num baldinho que cabia 20 litros. Imagina quantas viagens ela fez no poço. Imagina quantas vezes ela desceu e subiu a corda. Imagina a dedicação, a dor nos braços, o cansaço físico. Ela não se deixou levar nada por nenhum obstáculo. Ela queria fazer o bem. Ela decidiu fazer o bem, ela decidiu honrar o próximo mais do que ela mesma. Ela decidiu amar aquele homem, ela decidiu suprir a sede, o cansaço daquele homem. Ela decidiu fazer uma ação nobre, e todas as ações nobres que você faz sempre tem recompensa. O nosso Deus é um Deus poderoso. Eu costumo dizer que vale a pena você carregar a cruz. A Bíblia fala que se formos fiéis até o fim, o término da cruz será trocado por uma coroa de glória, uma recompensa, um galardão, um salário por um patrão fiel que é o Senhor. Aleluia. A Bíblia fala que ela encheu o bebedouro, por assim dizer, onde os camelos bebiam. E 10 camelos bebendo água, ela ia e voltava por várias vezes. Era o cair da tarde, eu imagino que entrou a noite e ela estava carregando água, e aquele senhor vendo a ação daquela mulher, eu imagino que cada balde que ela despejava naquele bebedouro, saía um sorriso do rosto, e cada vez que ela voltava do poço e jogava água naquele bebedouro, e os caminhos se saciavam, saía alegria do rosto. Aleluia. Ele olhava e ele falava: bendito é o nome do Senhor. Ele viu a verdade que ele queria naquela oração. Ele viu a verdade, a resposta, a ação de Deus na ação daquela mulher. E a Bíblia fala que ele, ao término, ele catou e foi lá e deu um pingente de ouro e colocou em seu nariz. E deu também 2 pulseiras de ouro em seus pulsos. E catou e falou: olha, eu preciso de abrigo para essa noite. Eu, os meus animais, a minha comitiva, os meus servos. Porventura não tem um abrigo na tua casa? Ela catou e se prontificou antes de falar com os responsáveis. Olha o coração daquela mulher. Tem sim. Na casa do meu pai sim. Tem lá um abrigo. Tem animais. Tem comida para os seus animais. Tem um grande abrigo para os seus servos. Vocês não vão ficar no sereno. A madrugada no deserto é fria. Vocês não vão padecer necessidades. Vocês vão ter uma boa noite. Nós vamos dar o que comer e beber para vocês. Não se preocupe. E ela correu para casa e ele continuou aguardando ela no poço. Com toda a sua comitiva, ela correu para casa e comunicou a Naor, teu pai, a sua mãe, e comunicou também ao seu irmão. Quem era irmão de Rebeca? Labão. Lembra de Labão? Sogro de Jacó. Labão. O futuro se encontra novamente. As gerações passam, mas as poderosas mãos de Deus continuam agindo da mesma forma para te honrar e te abençoar. Labão, quando viu os presentes, correu ao encontro daquele homem. Ele falou assim: o que está fazendo aí fora ainda aí? A noite deve ter caído. Eles estavam esperando por um tempo. E a Bíblia fala que Labão recolheu eles e levou para a tua casa. E acolheu com carinho, e tudo que foi prometido por Rebeca se cumpriu. Mas antes deles servirem comida para os servos e para aquele homem, ele anunciou o desejo do coração: olha, antes que eu coma e beba, quero eu mostrar o pedido do meu Senhor. Eu sou o servo de Abraão. E aí todo mundo já ligou o nome à pessoa. Eu imagino que Naor olhou e disse: não, peraí, Abraão não é
meu irmão. É meu irmão? É. Teu irmão. Deus, olha aí. Deus o abençoou de sobremaneira. Ele hoje se tornou um homem extremamente rico, possuidor de terras, animais, servos e servas. É um homem respeitado. É um homem que ganhou lá na terra estrangeira, na terra dos Moabitas. Ele ganhou respeito, mesmo sendo estrangeiro, ele foi bem aceito. A conduta dele é uma conduta aprovada por um Deus Todo-Poderoso. E ele me mandou vir aqui para levar uma das moças da sua árvore genealógica, da sua descendência, da tua parentela, para se casar com o filho, o único filho dele, da descendência, que é herdeiro de todos os seus bens, Isaac. Ele mandou levar uma moça para casar com ela. Mas antes de me darem a resposta, quero eu contar o que aconteceu. E aí ele relatou que orou a Deus. Ele relatou o que ele pediu para Deus. Ele relatou a ação de Rebeca. Aleluia. Entenda. Olha, que por mais que o homem queira frustrar, Deus age de uma forma soberana. A Bíblia fala que o pai de Rebeca, Naor, ele dá o livre-arbítrio para ela. E naquela época não era assim que funcionava. O casamento era arranjado, você vai casar, pronto. Repara que uma ação humana ali poderia ter desconjuntado, ou desorientado, ou direcionado para outro caminho a promessa da benevolência, da bondade, da bem-aventurança de Deus que estava sobre a vida de Abraão, que ia passar sobre a vida de Isaac, e que futuramente passaria para a vida de Jacó. Repara que uma ação, uma escolha humana pode mudar a história do contexto. E o pai Naor olha para ela e fala: filha, você quer? Aquilo naquela época não era assim que funcionava, mas foi dada uma legalidade carnal e humana. Mas quando o Todo-Poderoso Deus dá graça aos olhos da mulher, dá graça aos olhos do homem, e a operação da poderosa mão de Deus, ela age em favor, o Espírito de Deus nunca perde uma batalha. Não importa se tem uma intercessão humana, não importa se tem uma intercessão maligna, a soberania do nome de Jesus te garante vitória. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Porque às vezes nós queremos agir na coisa, não é? Às vezes queremos dar jeito na situação. Não, vamos fazer assim que vai dar certo. E Deus age na contramão para agir. Sabe para quê? Só para mostrar que não depende de você. Só para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Só para mostrar que a ação dele é soberana. É assim, Jesus. Muito obrigada. Mas ela olha e fala: pai, eu quero sim. Olha aí. Pai, eu quero ir sim, de livre e espontânea vontade. Eu quero ir sim. Eu senti algo diferente nesse homem. Eu quero ir sim. O meu futuro está lá do lado desse rapaz Isaac. Eu quero ir sim. O projeto da minha vida está nas mãos de Deus. O pai olha e fala assim: amém. Sinto que isso tem raízes no nosso Deus. Olha aí, Jesus. Tem a verdade do nosso Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele vestiu ela, que ele agraciou ela com presentes. E que no outro dia de madrugada eles voltaram. E a caminho de chegar, olha só, Isaac estava triste. A mãe tinha morrido. Abraão estava velho, 140 anos, deitado numa cama, impossibilitado, à beira da morte. Isaac estava na beira de um poço, tirando água. Na onde? De novo. Mas de repente ele vê uma grande comitiva de camelos chegando e ele olha de longe. Quem que ele vê? Opa! Perdão. Quem que ele vê? Aquela comitiva eu conheço. Aquela comitiva é de casa. O que está acontecendo? Que boas novas são essas? Não foi relatado para Isaac. Foi surpresa para Isaac. O que está acontecendo? E olha a ação de Deus. Ela decidiu acompanhar aquele homem sem conhecer Isaac. Mas de longe, quem foi a primeira pessoa que ela viu? Rebeca, Isaac. A Bíblia fala que Rebeca chega para aquele senhor, o mordomo, o servo de Abraão, o homem de confiança de Abraão, abre o coração e fala: quem é aquele homem que vem andando em nosso encontro, que vem pelo caminho ao nosso encontro? Quem é aquele homem? Os olhos imagina que já deve ter brilhado. Aquele homem, Eita Deus, olha aí, gente. aquele homem
é o herdeiro de tudo que você possa entender. Olha aí. Não só de bênçãos materiais. Aquele homem é o herdeiro da promessa e da palavra de Deus. Ele é teu futuro marido. Aleluia. A Bíblia fala que ela se engrandeceu, se alegrou. Eita Deus. E ela desceu justamente do camelo e cobriu a sua cabeça em sinal de respeito e em sinal de voto a esse casamento, de aceitação a esse casamento. Ela consolou Isaac. Ela foi um tópico de alegria no meio da dor. Ela foi aquele refúgio, aquele bálsamo. Sabe quando você perdeu? Alguns psicólogos dizem que a perca de um ente querido é tão profunda, de uma pessoa que você ama, é tão grande, tão forte, a perca pode causar males psicológicos. Dizem que é como você sobreviver sem um membro do corpo, como a amputação de um membro do corpo. A simbologia é tão forte que eles comparam com a amputação de um membro no corpo, de tão grande que é a dor. E ele não perdeu um parente qualquer, ele perdeu a sua genitora, ele perdeu aquela que cuidou dele, que amou dele, ele perdeu a sua mãe, ele estava num processo de luto. E no meio de uma dor suprema, Deus entra com o amor. Aleluia. No meio de uma dor suprema, Deus entra com a felicidade. No meio de uma dor suprema, Deus entra com paz. Glória a Deus ele está prontificado a arrancar deste coração toda essa dor. Eu não sei o que está passando no teu coração, qual a dor do luto que você vive hoje. Eita Deus. Mas eu sei que a presença, o amor de Deus está prontificado a arrancar essas raízes malignas que te aprisionam nos dias atuais. Aquele processo de luto para Isaac tinha que passar. Mas de repente ele olha para uma mulher que mudou a vida dele. E foi um amor tão forte, tão instantâneo, que a Bíblia fala que Isaac leva ele para morar justamente na casa dos pais, na tenda dos pais, na onde Sara morava com Abraão, na casa central. A herança foi passada, uma geração foi passada, a bênção do Senhor saiu de uma geração para outra geração. Glória a Deus. Ele tomou Sara como mulher e casou-se com ela, foi feliz com ela. Glória a Deus. A promessa se concretizou. O Espírito Santo te chama para um relacionamento hoje. A Bíblia fala sobre um noivado. A Bíblia fala sobre a noiva do Cordeiro. A Bíblia fala que a igreja é como a noiva de Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia fala que as festas do casamento, as bodas desse casamento, a celebração desse casamento vai ser realizada. A Bíblia fala que o noivo virá como um ladrão, a um abrir e fechar de olhos. Que o estrondo vai abrir o céu do oriente ao ocidente, e que de nuvens ele descerá com toda a sua comitiva, com todo o seu exército de anjos, para arrebatar a noiva. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. O Espírito Santo te chama hoje para ter um relacionamento com Ele. Aleluia. Ele não está afim de um relacionamento extraconjugal. O Espírito Santo não está afim de um relacionamento de ficar. Não. O Espírito Santo não está afim de um relacionamento furtivo, pecaminoso. Não. O Espírito Santo não está afim de um relacionamento que não seja aceito aos olhos do Pai. O Espírito Santo te chama para ter um relacionamento lavado e remido no sangue do Cordeiro, santificado pela palavra e pela oração, pela intimidade com Deus, pelos frutos do Espírito Santo que quer mudar o teu coração, a tua mente, as suas ações, que quer transformar esse caráter humano, pecaminoso, iníquo, no caráter de um cristão, a identidade de um cristão que honra a presença do Espírito Santo com as suas ações. O Espírito Santo te convida a ter um relacionamento eterno. Aleluia. Com Ele. Aleluia. O encontro do noivo está chegando. Ainda há tempo. As poderosas mãos do Senhor continuam estendidas para te abençoar. As bênçãos das gerações passadas
Talvez você tenha perdido hoje. Me afastei do caminho do Senhor. Eu me enfraqueci. A dor do luto me tirou da presença do Pai. O sofrimento, a mágoa, a tristeza, a necessidade. Quantas situações eu padeci. Mas eu quero ter um encontro de novo com o noivo. Eu quero ter um relacionamento. Eu quero reatar esse relacionamento. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero passar a eternidade ao lado do meu noivo. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo te convida hoje. Deus Todo-Poderoso. A Bíblia me afirma que o dia do amanhã não nos pertence. É, Jesus, é assim. A Bíblia nos ensina que após a morte existe uma satisfação dada perante Deus. Mas o que Ele quer é te tomar pelos braços e te fazer uma pessoa feliz, completa, não somente nessa terra, mas pela eternidade. Glória a Deus. Que o nome poderoso de Jesus, que o poder desta palavra linda e mencionada hoje, e que a presença do Espírito Santo de Deus possa jorrar no teu coração águas vivas, Aleluia. para que a tua vida mude e para que você deixe de viver esse luto eterno pelo pecado, porque o pecado mata. Mas o encontro com esse noivo pode mudar a tua vida e te trazer a excelência da vida eterna. Em o nome de Jesus, receba essa palavra. Deus quer te fazer um homem próspero financeiramente. Deus quer te fazer um homem cheio de bens e riquezas nessa terra. Ele tem poder para isso. Mas acima de tudo, Ele quer que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Que o teu coração fique em primeiro lugar a presença do Espírito Santo. O que Deus tem reservado para você é muito maior e melhor. Eu não consigo expressar, porque a Bíblia fala que os nossos pensamentos e os nossos caminhos são menores que os pensamentos e os caminhos do Senhor. O que Ele tem preparado é muito além. Às vezes pensamos pequenos, e o nosso pequeno já é excelência para nós, e Deus tem preparado algo muito maior e melhor. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu espero. Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e que essa palavra possa gerar frutos de benevolência, frutos do Espírito Santo, frutos de vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.